Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a utilizar o Workbench, tá? A gente vai criar um banco de dados, criar uma tabela. Para isso, a gente vai abrir o Workbench e também o nosso servidor, que é o Champ. Então, inicialmente, a gente abre o Champ, tá? Eu só vou pesquisar aqui, ó, Champ Control, e vou dar um Start, deixa eu só puxar aqui, no MySQL. Aí, startou o serviço, a gente pode fechar essa janelinha, tá bom? E nós iremos também abrir o Workbench para que a gente possa trabalhar com ele, criando as nossas tabelas, essas coisas. Aberto o Workbench, a gente vai vir aqui, ó, no nosso servidor que a gente criou a aula passada. É só clicar, ele já vai abrir a janelinha aqui para vocês. Eu vou só abrir um em branco aqui, tá? Que esse aqui é de outras aulas. E vou explicar para vocês inicialmente alguns recursos aqui da telinha do Workbench. Caso vocês, aqui no canto direito, na parte superior, a gente pode ver essas opções aqui, ó, que elas são de visualização, tá? Por exemplo, aqui, se eu tirar esse aqui desse lado, aqui nós temos os nossos bancos de dados, que nós fomos criando. Aqui embaixo, ó, se caso o seu não esteja aparecendo, aqui são as informações, se deu certo ou não as nossas linhas de banco de dados, tá? Os nossos comandos. E aqui desse lado são informações adicionais. Caso vocês não queiram, eu não utilizo essa opção, então por isso que ela sempre fica escondidinha. E aqui desse lado, a gente tem os nossos bancos de dados. Aqui eu já criei alguns com as outras turmas. Aqui no cantinho, eu coloquei um zoom para que vocês possam visualizar melhor, ó. Nós temos, no caso aqui, eu criei com as outras turmas um banco de dados chamado curso. E dentro de curso nós temos as tabelas, tá? O tables, que vocês vão criar nas próximas aulas. Dentro dele nós temos colunas, os índices, as chaves primárias, as triggers, tá? São informações que vocês vão ver, vão aprender, tá? Então, quando nós criarmos o banco de dados e criarmos as tabelas, elas aparecem aqui desse lado. E aqui embaixo, ó, nós temos também as nossas tabelas, tá? Ó, por exemplo, na tabela funcionários, né, que eu criei com a outra turma, nós temos funcionário, nome, salário, ID, que é do tipo chave primária, departamento, essas coisas. E a outra parte aqui que eu quero mostrar para vocês, né, aqui em File, nós temos as opções da gente poder salvar os nossos scripts aqui, tá? Que são os códigos que nós iremos digitar. A gente pode abrir um arquivo novo. Nós temos as opções de modelos, que seriam os diagramas que a gente já criou, que nós iremos criar aqui também, tá? E eu quero explicar somente esses dois comandos, tá? Esse aqui executa um script completo, caso eu mando para vocês, tipo, tem 30, 40 linhas, 100, você pode executar de uma vez só o script. E aqui esse que ele executa linha por linha onde o cursor do mouse está, que é o que nós mais vamos utilizar nas aulas. Aqui, ó, eu só dei um zoom, tá? Com a rodinha do mouse, tá? Ctrl e a rodinha, a gente vai aumentando o zoom. Então, a gente vai criar o nosso primeiro banco de dados. Então, para criar um banco de dados, a gente utiliza a palavrinha create, database. Tudo em inglês agora. Database, né? Banco de dados, base de dados. E o nosso banco de dados vai se chamar curso, eu vou colocar aqui curso 01, tá? Underline 01. E pronto. E ponto e vírgula. Só isso. Feito, você clica nessa ferramenta ou aperta Ctrl Enter. Ele executa o código. O que ele diz aqui embaixo, ó? Criado, né? O banco de dados de vocês foi criado, uma linha afetada. Então, se eu for vir aqui nesse cantinho, não sei se dá para vocês visualizarem, ó. Aqui eu atualizo, aí ele vai aparecer aqui, ó, meu banco de dados que eu acabei de criar, tá? Ele tá aqui. Ele ainda não tem tabelas, então a gente vai criar uma tabela. Feito isso, vocês têm que escrever sempre a palavrinha use e o nome do banco que você quer utilizar. No meu caso, é esse nome aqui,
tá? Porque eu já tinha um outro curso aqui de outras aulas, por isso que eu coloquei 01. E aperta Ctrl Enter ou clica aqui, sempre, tá? Ele só vai dizer aqui, ó, deu tudo certo, tá? Tá verdinho. E aí a gente vai continuar a trabalhar com o nosso banco de dados. Porque uma vez criado o banco de dados, vocês não precisam ficar criando ele de novo, tá? Tipo, para as nossas próximas aulas, a gente vai utilizar esse mesmo banco de dados. Então, aí o que nós usamos? Só essa linha aqui, tá? Porque o banco de dados já foi criado. Aí nós iremos criar a nossa tabela. Para criar a tabela, create e a palavrinha table, create table e um nome que a gente vai dar. Vamos criar a nossa primeira tabela de funcionários, tá bom? Create table funcionários. Esse aqui, aí vocês tomem cuidados com os nomes, não deem acentos, não coloquem espaços, essas coisas que não funcionam. Então, aí eu vou abrir o parênteses. O parênteses, porque vai ser uma linha bem grande, eu posso colocar aqui embaixo sem problema nenhum, porque o código, a linha inteira, ela só finaliza quando a gente coloca ponto e vírgula. Eu vou abrir e fechar o parênteses e colocar um ponto e vírgula aqui. Aí aqui no meio a gente vai criar os nossos campos para a nossa tabela. É igual quando vocês estavam criando atributos. Primeiro o atributo identificador, os outros atributos em geral. Aqui do mesmo jeito. A gente cria a chave primária, que seria o atributo identificador. A gente cria os campos. Só que agora a gente cria o campo, dá um nome para ele, dá um tipo para ele, informa se ele é chave primária ou não, então é um pouquinho maior só. Então, a gente vai criar um atributo chamado ID, ele vai ser do tipo int, ele vai ser do tipo unsigned, se vocês olharem, aparece aqui, é só clicar 2 vezes que ele insere, ou vocês apertam um Enter que ele escreve para vocês. Esse aqui, na explicação da aula passada, né, é aqueles campos que não recebe esse sinalzinho aqui de menos, tá? Então, ele só vai receber o número inteiro, assim, normal, sem o valor negativo. Ele não recebe valor nulo, por isso que é not null, e auto-increment. O que é auto-increment, né? Ele vai inserir as informações no banco automaticamente, tá? Então, a gente, na hora que for inserir os dados, ele vai inserindo 1, 2, 3, 4, 5, 6 automaticamente. A gente não precisa escrever ele para ir inserindo os valores. Terminado, a gente coloca vírgula e vai para a próxima linha, para o próximo campo. Então, esse ID aqui se refere a só o nosso primeiro campo. Aí, agora a gente vai para o próximo. O nosso próximo é nome. Então, dentro da tabela funcionários, a gente tem ID, tem um nome. O nome, ele é do tipo varchar. Que o varchar, deixa eu só, ele é do tipo texto, tá? Só que agora a gente escreve em inglês essas coisas. Ele vai receber um tamanho 45. Quer dizer que aí, quando a pessoa for registrar o nome dela lá, se tiver mais de 45 caracteres, vai armazenar só uma parte, tá? Não armazena tudo. Mas eu não acredito que não tem ninguém com nome tão grande assim, né? Not null também. Salário. Salário é o nosso próximo campo. Ele é do tipo double. É aqueles que recebem valor decimal. 9, alguma coisa, 9,5, 10,5, essas coisas, tá bom? Ele é do tipo not null também. Ele vai receber um valor padrão, default assim, tá? Um valor padrão de 0, tá? Caso a pessoa não escreva nada, ele vai inserir 0, tá? Então, o salário ele é do tipo double, ele não recebe valor nulo, ele é default e 0, e vírgula, tá? E a gente vai para o nosso último campo, que é o campo departamento. O departamento ele é do tipo varchar, tamanho 45. Esses valores, gente, do tamanho, essas coisas, fica a critério de quem estiver programando, tá? A gente coloca aqui, mas na hora que vocês forem fazer, vocês podem determinar o tamanho que vocês quiserem. Só lembrando que
não exagerem aí nos tamanhos, essas coisas, quanto as informações mais concisas, né, para que a gente possa armazenar no banco de dados, os menores valores, ele vai se tornando um banco de dados menor e mais acessível, essas coisas. Agora fugiu a palavra certa, tá? Então, nós temos campo ID, nome, salário e departamento. O ID, ele é a chave primária. Então, se ele é chave primária, a gente precisa definir aqui que ele é chave primária. Então, ó, a gente vai digitar a palavrinha primary key, desse jeito, e vamos identificar quem é a chave primária. A chave primária dessa tabela é ID. Só isso. A gente não coloca vírgula porque nós finalizamos a tabela, tá? Então, nós criamos uma tabela, colocamos os parênteses e dentro dela nós temos esses campos. Sempre o último aqui, a gente não coloca ponto e vírgula. A gente fecha parênteses, ou vírgula, né? A gente fecha parênteses e coloca ponto e vírgula. Tá feito. O que você vai fazer agora? Executar essa linha inteira, ó. Independente de onde o cursor de você estiver aqui, porque ele interpreta isso tudo aqui como uma linha só, aí você executa ou aperta Ctrl Enter. E aqui embaixo, ó, ficou verdinho, sinal de que deu tudo certo com a nossa tabela. Então, vamos criar mais uma tabela agora para vocês treinarem. E para vocês visualizarem a tabela, essas coisas aqui do nosso banco de dados, é só atualizar e tá lá a nossa tabela funcionários. Ainda funcionários não... Opa, deixa eu só apagar aqui. Funcionários não tem nada ainda, tá? Então, vamos criar mais uma tabela chamada veículos. Então, a gente vai criar Create Table, tabelinha chamada veículos, sem acento, tá, gente? Aí, eu vou fechar o parênteses aqui. Tá? Acostumem já a colocar o parênteses, colocar o ponto e vírgula. Aí, nós iremos colocar mais um campo chamado ID, do tipo int. Ele também é unsigned, tá? Not null. Ele é auto underline increment, tá bom? Ponto e vírgula. Então, são essas informações. A gente tem uma chave, que depois eu vou explicar para vocês, que é uma chave estrangeira, tá? Ele vai pegar a informação que está nessa tabela aqui e colocar dentro dessa tabela. Então, a gente vai criar uma chave aqui chamada funcionário underline ID. Essa chave, ela tem que ser do mesmo tipo que essa aqui, tá? Ó, ela é do tipo int, então essa aqui também tem que ser do tipo int. Não pode ser varchar, essas coisas. Ela é unsigned, pronúncia, né? Valor default, tá? Default e null. Essas são informações para a gente não deixar nada em branco. Então, se lembrando, tem que ser do mesmo tipo, lá dessa aqui, tá bom? E aí, a gente tem o nome do veículo, né? Então, vou colocar aqui só veículo, varchar. Também vou colocar tamanho, tô só no 45, tá? Not null. E o valor padrão, default. Vou colocar, opa, só assim, tá, gente? E vírgula. E aqui são duas aspas, tá? Uma aspa simples, outra aspa simples. Aí, nós temos também a placa, que é do tipo varchar, tamanho 10. Not null. E também temos um valor padrão, caso a pessoa não digite nada. E aí a gente começa a criar as nossas chaves. A primeira chave nossa que nós iremos criar é a nossa chave primária. Então, primary key, a nossa chave primária é esse D, é a chave que não se repete, tá? Só que a gente vai continuar a linha. Então, se nós vamos continuar, a gente coloca vírgula, porque agora a gente vai criar a nossa chave estrangeira. A chave estrangeira, a gente vai usar uma palavrinha aqui chamada constraint, tá? Que a gente vai construir a nossa chave. FK é o nome que a gente vai dar para a nossa chave. Veículos funcionários. Tá bom? Esse é o nome que a gente colocou. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. E aí, a nossa chave estrangeira, para a gente chamar ela, né? A gente cria assim, ó, foreign key. Eu vou só colocar aqui embaixo para vocês visualizarem, tá, gente? Ó.
pode seguir na mesma linha se você estiver fazendo no seu computador. Quem que vai receber esse valor aqui? É a chave funcionário ID. Então, ó, essa chave aqui vai receber o valor da tabela referências. Então, eu coloco, tá referenciando a tabela. Qual tabela? A tabela funcionários. Que campo? O ID dela. Tá bom? Então, a gente está construindo uma chave primária, ou a chave estrangeira, que ele vai pegar esse valor desse campo, né? E referência aqui, tabela. Tabela funcionários, o campo ID dela, que está aqui em cima. Feito isso, nós não colocamos vírgulas e executamos o código. Depois que vocês finalizarem, é só executar. Ele não dá erro nenhum, tá? Tá tudo certinho. Então, nós criamos duas tabelas, vou atualizar aqui, ó. Tabela funcionários e tabela veículos. E vamos criar mais uma, tá? Então, nós, para essa aula de hoje, a gente tá só criando as tabelas. Essa aqui é bem rápida. É a tabela chamada salários. Salários, ela vai ter 3 campos. Então, o primeiro campo aqui, ele é o campo faixa, que seria referente à faixa salarial, tá? Faixa. Varchar, tamanho 45. Not null, só isso que a gente tem nela. Vírgula. O início, double. Depois a gente vai inserir valores nessas tabelas, tá, gente? Não se preocupe. E o fim, que também é double, not null. Uma tabela bem simplesinha. E a gente vai definir que quem é a chave primária, é a faixa. E tá pronto a nossa tabela salários. E executa o código, não deu erro nenhum também. Aí, pessoal, a gente agora vai alterar as tabelas, tá? Caso você tenha digitado alguma coluna errada, tá? Que a gente chama as tabelas, né? Nós criamos elas. E isso aqui a gente chama de colunas, tá? Vai que você tenha digitado alguma errada e a gente pode alterar, tá bom? Aqui, todos esses termos que eu estou utilizando para vocês, de criar, de alterar, que vai ser agora, é tudo dentro daquele negócio que eu expliquei, né, do conteúdo de DDL, Linguagem de Definição de Dados. Nesse caso aqui, a gente só está inserindo os dados, as informações, a gente manipula elas depois, que é na linguagem de manipulação de dados, que é o DML. Tá bom? São termos técnicos, mas que daqui a pouco vocês começam a se familiarizar com eles. Aí é o seguinte, para a gente alterar alguma coluna da tabela, a gente utiliza a palavrinha alter table, tá? Então, alter table. Eu vou alterar lá da tabela funcionários, né, a coluna tal. Então, você coloca essa palavrinha aqui, ó. Change column. Dessa forma, tá? O que é que eu vou alterar da tabela table? Eu vou alterar o nome, tá? Esse aqui é o nome atual aqui da minha tabela, ó. Funcionário está nome. Aí eu não quero esse nome mais, eu quero o nome... Eu errei na hora de digitar, eu quero esse nome aqui agora, ó. Nome func, né? Seria nome funcionário, tá? Esse é o nome antigo e esse aqui vai ser o novo. Então, esse novo campo, ele vai ser do tipo varchar, ele vai ser 45. Eu vou só apertar Enter aqui, tá, gente? Para vocês visualizarem melhor, ó. E vai ser not null, ponto e vírgula, só isso. Então, eu vou alterar da tabela funcionários o campo nome, que vai passar a se chamar nome func. Então, eu executo a linha, ó, deu tudo certo. Se eu for vir aqui, vou atualizar e vou vir aqui nas minhas tabelas, ó, cliquei na minha tabela, olha aqui embaixo, ó, ele passou a se chamar nome func, tá bom? A gente já alterou o nome dele. Caso isso aqui não apareça no seu, ó, é só clicar aqui em esquemas, tá bom? E para nós finalizarmos a aula, eu vou explicar para vocês o drop. Drop é esse termo aqui, ó. Ele pode deletar uma tabela ou ele pode deletar um banco de dados. Mas tomem cuidado, tá? Que ele deleta, apaga tudo, tá bom?
No nosso caso aqui, como a gente tem os códigos já prontos aqui, a gente vai deletar e a gente vai executar o código novamente, tá bom? Então, para a gente deletar uma tabela, por exemplo, você digita drop table e o nome dessa tabela. No meu caso aqui, eu vou deletar a tabela salários, tá bom? Ah, mas por que você vai deletar salários? Porque essa aqui, veículos, e essa aqui eu não consigo deletar por causa da chave estrangeira, que uma está ligada à outra agora. Lembra dos relacionamentos? Bom, aí elas estão conectadas, estão relacionadas. Então, eu vou deletar salários, que não tem conexão nenhuma com as outras. Então, é só digitar salários e pronto, tá aqui. Se eu apertar executar esse código, pronto, deletou a minha tabela salários. Se eu for olhar aqui no canto, ó, atualizei, atualiza, só temos funcionários e veículos. Deixa eu apagar aqui, ó. Funcionários e veículos. Essa aqui não existe mais. Deletei, tá bom? Então, tomem cuidado na hora de fazer esses drops, porque você pode excluir algo que você não queira, né? Para você colocar novamente a tabela salários, como a gente tem o código aqui, o script dela, a gente executa novamente, tá? Aqui, ó, clico na tabela, né, no meio dela e pronto, ele executa novamente. A tabela salário, ela vai aparecer aqui de novo. Mas caso vocês não tivessem esse script, vocês teriam que digitar novamente, um trabalho bem chatinho aí. Para digitar um banco de dados, seria drop, database e o nome, né? Então, curso, underline, 01. Aí a gente iria, ponto e vírgula, iria excluir o banco de dados inteirinho, tá? Ó, apertei aqui, ó, ele executou a linha. E olha aqui, ele automaticamente sumiu daqui. Já era o nosso banco de dados. Né? Todo o trabalho aqui que a gente fez foi em vão. Então, tomem cuidado com os drops, porque eles podem excluir o trabalho de vocês aí, e aí vocês podem ficar bem frustrados. No caso aqui, eu vou apagar essas duas linhas, tá bom, gente? Como nós temos o código inteiro, só excluir os drops aqui, a gente pode utilizar esse aqui, ó. Ele vai executar tudo. Ó, pronto. O que ele fez? Criou o nosso banco de dados de novo, tá? Ele executou todas essas linhas aqui, tá bom? Criou o banco, usou o banco, tá bom? As tabelas e tudo que tem direito. Só os drops que eu tinha tirado. Tá bom, meninos? Pratiquem. Esse é o conteúdo para a aula de hoje. Pratiquem, treinem. Quem não tem computador para treinar, assistam. Tentem assimilar o conteúdo, por mais complexo que seja, mas tentem assimilar ele para que vocês possam depois, mais para frente, né, colocar ele em prática. Até uma próxima aula. Bons estudos para vocês.